Então, continuamos descrevendo, discutindo os 6 objetivos da fé cristã. Agora nós temos identificado os 6 objetivos da fé. Ou seja, os 6 objetivos que a fé quer produzir na vida da gente. Então, a gente pode até apreciar o fato que esses 6 elementos, esses 6 componentes de fé, são todos necessários, acrescentam todos alguma coisa à nossa fé, são todos necessários, e todos fazem parte de uma fé equilibrada. Então, só para lembrar, nós temos a tradição contemplativa, a tradição de santidade, o amor ao seu próximo, ou seja, o movimento de justiça social. Temos o lado evangélico, que se trata da missão carismática, que quer saber, quer entender o papel do Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida da igreja. E, por fim, o encarnacional, que realmente é justamente nesse momento que chegamos a viver na carne, na vida cotidiana, a fé, na carne, incorporando tudo que a fé nos ensina em nosso viver. Então, falamos na última sobre e quais seriam as sequelas. O que seria o resultado se a gente fosse omitir uma ou outra desses propósitos da fé, objetivos de fé? Imagina vivendo uma fé totalmente desligada do Espírito Santo, totalmente desligado do amor do próximo, totalmente desligado da missão, ou até sem jamais desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Você pode ver como vamos, no certo sentido, criar uma deficiência de fé que vai afetar a nossa compreensão de Deus e seus propósitos. Então, nessa lição, eu quero falar sobre nosso DNA espiritual. E para falar disso, eu vou voltar a 2 lições onde eu falei sobre vetores de crescimento. Então, essa é uma terminologia que eu mesmo criei, eu acho, mas, no certo sentido, vai ilustrar o lado prático desses componentes diferentes e como eles chegam a constituir o nosso DNA espiritual. Então, considere essa possibilidade. Assim como em nosso DNA individual, o crescimento espiritual tem uma estrutura. Ou seja, como eu tenho aqui nessa slide, aqui, você tem o hélice aqui, dupla, que descobriram, acho que nos anos 50, que é a estrutura do nosso DNA. Então, a ideia que estou apresentando é que o próprio crescimento espiritual também tem uma estrutura. E a vitalidade espiritual não é aleatória ou mística. Mesmo que admitimos e aceitamos a participação do Espírito Santo, reconhecendo que o caminho de Deus não é nosso caminho, o pensamento de Deus não é nossos pensamentos. Mesmo assim, há estrutura para o que segue em nossa vida espiritual, uma vez que somos salvos. Há estrutura a essa questão de crescimento e amadurecimento espiritual. E nessa estrutura, cada uma desses componentes de fé, objetivos de fé, é importante. O interessante, e o que eu vou propor aqui, vou demonstrar, é que essa estrutura pode ser avaliada e até grafados, criando uma representação visual
da fé da gente, que vai revelar quem nós somos e qual é a nossa disposição natural diante da fé. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu quero, falar sobre nosso ponto de partida, ou seja, como numa corrida, temos o ponto de largada, que todo mundo vai começar aí e vão, sei lá, tirar uma pistola e daí todo mundo começa. E podemos grafar as diferenças nossas em relação a esses 6 objetivos, e isso nos ajudará a entender as diferenças espirituais entre nós e nossos respectivos pontos de partida em nossa vida espiritual. O gráfico também fala sobre os diferentes valores e os temas diferentes que fomos ensinados a valorizar, ou seja, cada um desses objetivos, sendo o lado evangélico, o lado de santidade, o lado de intimidade com Deus, tem seus próprios valores, tem seus próprios temas, e nosso abraço desses valores, desses temas, dentro desses objetivos, acabam nos definindo espiritualmente. E o interessante é que, até esses visuais que eu vou criar aqui, vou mostrar como fazê-lo, podem até criar um paradigma que nos permite a valorizar nossas diferenças. Você já notou, na igreja, pessoas são diferentes. Pessoas têm perspectivas diferentes, entendem, enxergam as coisas diferentemente. Então, eu vou começar com um gráfico em branco, e isso vai ilustrar as implicações práticas dos 6 componentes. Então, eu vou começar com um núcleo, está aqui, que representa nosso ponto de partida. E ele é atribuído o valor de 0. Então, a partir desse núcleo, idealizamos esses 6 vetores de crescimento, cada um representando uma dessas tradições ou uma dessas componentes de fé. O centro do diagrama representa o valor de 0 e os pontos, aqui em cima, aqui embaixo, representam o valor de 10. E eu observaria, só em termos de princípio, que ninguém é um 0. Um 0 absoluto. E ninguém é um 10 absoluto. Em nenhuma dessas áreas. Então, nós não somos nem craques, ou seja, nota 10 na santidade, nota 10 no contemplativo, nota 10 na justiça social, e nem sou desprovido desse valor, dessa influência na minha vida. Então, eu não sou um 0 na justiça social, um 0 no contemplativo. Não, todos nós nos encontramos em algum lugar ao longo desse vetor. Nos encontramos em algum lugar entre o 0 e o 10. Então, esse é o gráfico, esse é o significado do que está vendo nesse momento. Então, voltando à ideia, eu sugeri no início dessa aula que esses componentes, esses movimentos, tradições, compõem a estrutura de crescimento espiritual. Então, eu vou te dar aqui, eu vou compartilhar com você um narrativo de uma vida, de uma pessoa. Eu não tenho ninguém na mente, estou inventando isso, essa narrativa. Mas eu quero compartilhar, para ilustrar agora o ponto, a fé da perspectiva de Ana. Não conheço Ana, essa é uma criação minha, não estou falando de ninguém. Mas vamos dizer que Ana cresceu
em uma denominação bastante conhecida, e na sua igreja, né, na igreja dela, né, a igreja prezava o estudo da palavra e enfatizava muito a oração. Então, eles valorizavam o conhecimento, valorizavam a oração. Né? Ana, né, no convívio dentro da igreja, logo percebia que o conhecimento foi como se fosse o ponto focal. Queriam saber tudo quanto a palavra, queriam saber os menores detalhes, queriam ser certo, né, em tudo, se fosse possível. E aparecia para ela que até o conhecimento parecia mais um ponto de focal do que um relacionamento íntimo com Deus. Daí, ela também acredita que ela, né, é responsável, ela tem necessidade, obrigada a comunicar às pessoas lá fora, né, o conteúdo, o teor do evangelho em cumprimento da comissão, né, grande comissão de Cristo. E por isso ele já foi diversas vezes em viagens missionárias para fazer parte dela. Embora diversos amigos delas, né, tenham falado com ela a respeito de ser guiado pelo Espírito, né? Então, seus amigos falaram sobre o Espírito Santo, falaram sobre ser guiado pelo Espírito Santo, mas o conceito parecia um pouco estranho para ela. Ela se sentia mais segura, né, com uma fé objetiva baseada na palavra de Deus do que uma fé, sei lá, mais subjetiva, que parece ser significante para seus amigos. E não somente isso, mas alguns de seus amigos estavam bastante envolvidos em projetos para os pobres, defendendo os desamparados. E para Ana, ela considerou esses casos sociais uma distração do foco principal, que é justamente, né, a salvação das almas. Ele sempre dizia, o que importa se eu ajudo alguém a pagar a conta de luz quando a pessoa nem salvo está? Então, considerando, né, esses fatores e as atitudes deles, podemos notar que Ana, vamos avançar. Desculpe. Ana vai receber uma nota alta na tradição evangélica, porque ela tem um forte foco missionário, e um grau mediano como contemplativo, porque ela estudava a palavra bastante, né, que é somente uma pequena fatia dessa questão, né, de contemplativa, mas, né, foi um esforço da parte dela. E também, né, no lado encarnacional da fé. Daí ela tira notas baixas na área de justiça social e carismática, e uma nota mediana na santidade, já que, né, a santidade não era nem, né, nem sim, nem não, não era um destaque, né, na perspectiva dela em relação à fé. Então, seu gráfico apareceria assim, não é? Então, né, como se vê, santidade, né, razoável, encarnacional forte, evangélico forte, carismática, né, quase zerado, e assim adiante. Tudo bem. Então, deixa eu dar agora um outro narrativo, e você agora vai ver um contraste que vai nos levar a algumas conclusões interessantes. Então, eu vou falar sobre Pedro. De novo, eu não conheço bem, eu conheço um Pedro, mas esse não é, né, não está descrevendo ninguém que eu conheço, né? Então, nesse caso, Pedro sempre tem gostado de música, né? E sendo assim, ele juntou-se à equipe de louvor, ainda como um adolescente. O grupo de jovens lá na igreja dele se chama o grupo Vida Pura. Ele enfatiza até, né, seriamente a questão de pureza de vida e a ética de pureza na vida desses jovens. Então, para você fazer parte desse grupo, você tem que assumir um certo compromisso em relação à vida que você pretende viver.
Então, Pedro estava feliz de viver uma vida diferenciada. Não se incomodou com isso. E quando talvez alguns jovens lá da escola, né, assim, o provocaram em relação, né, das coisas que ele ia e não ia fazer, ele não se incomodou com isso também. Ele ficou feliz de carregar esse fardo por Cristo. Acontece que Pedro não sabe achar as coisas na Bíblia. Ele conhece um versículo, outro versículo, mas não sabe onde fica na palavra, não poderia achar esses versículos de forma alguma. Mas ele gosta de passar tempo com Deus. Ele prefere meditar em um versículo do que ficar aí, assim, lendo, diversos capítulos e tentando analisar os versículos, que talvez que nem Ana faria, não é não? Mas tudo bem. Para Pedro, oração já é um assunto. Ele gosta muito de orar, ficar junto com Deus. E ele sente que o principal na fé não é sobre o que você sabe, mas como você coloca a sua fé a trabalhar. Ele acredita que Deus tem um chamamento forte na vida dele. Seu versículo preferido vem de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, se alguma virtude há e se algum louvor há, pense nessas coisas. Então, o que eu quero que você entenda é que o perfil de Pedro e o perfil de Ana são completamente diferentes. Nesse caso, Pedro recebe notas altas como um contemplativo. Agora vamos comparar os dois lados, os dois perfis. Como contemplativo, nota alta, santidade, nota alta, tradição carismática, nota alta. Ele recebe uma nota acima da média na tradição encarnacional. Desculpe. Não, bem, ele recebe uma nota média como encarnacional, nota baixa em contemplativo e como evangélico. Tudo bem, então o gráfico dele apareceria assim. E eu quero que você aprecie o fato que essas duas pessoas, ambos das quais são sérios sobre seu relacionamento com Deus, dedicados na sua maneira de ser, mas realmente o ponto de partida deles é completamente diferente. Comparando os dois gráficos, podemos ver o quão diferente esses dois indivíduos são e como os valores e os temas que eles valorizam diferem de acordo com quais desses objetivos, componentes de fé eles aceitam e desenvolvem. Então, não é, e o interessante, e isso, eles estão, no seu sentido, seguindo o Senhor em caminhos diferentes, de forma diferente, enfatizando valores diferentes, mas eles estão seguindo o mesmo Senhor. Não é que um deles é certo e o outro é errado, eles estão simplesmente começando em lugares diferentes de acordo com a sua formação espiritual, sua maturidade e o esforço que eles estão, no seu sentido, com que estão se esforçando, Tudo bem. Então, o interessante é que os dois, embora começando em lugares diferentes, compartilham o mesmo objetivo, que quer dizer crescer a imagem de Cristo. Mas cada um está começando em um lugar diferente. Agora, imagina comigo centenas, não melhor, milhares desses gráficos, todos traçando os pontos fortes, os pontos fracos de diversos indivíduos. E a gente está vendo a devoção
né, deles a esses componentes diversos, adotando, né, prosseguindo, né, crescendo nos valores e temas particulares a cada um desses componentes de fé. É por aí que sua fé está sendo definida, a identidade espiritual definida, por isso eu chamo de DNA. E o interessante é que temos 6 critérios diferentes. Temos 10 ou mais, pode ser 100. Eu coloquei 10 para fazer a coisa mais simples. Talvez seja 100 níveis diferentes, 100 degraus de santidade, 100 degraus de justiça social, de amor pelo próximo. Então você tem 6, né, critérios diferentes, 10, 100, né, níveis diferentes, degraus diferentes dentro de cada uma delas, e daí você tem uma variação infinita de capacidade individual para engajar esses temas, esses, né, valores. Eu quero que você entenda que isso faz com que cada um de nós, a obra de Deus na vida de cada um, seja uma coisa única. Em vez de menosprezar alguém por ser um cristão ligeiramente diferente, porque, né, tem alguns critérios diferentes, estão seguindo, né, idealizando, né, componentes diferentes, todos os quais provêm de Deus, todos os quais são essenciais. De repente, eu percebo que a diferença entre nós não é o intuito, não é o desejo de agradar o Senhor, é nosso ponto de partida e o nosso nível de esforço para assimilar esses valores diferentes em nossa vida espiritual. Então, quais desses vetores de crescimento são dominantes nesse momento? Essas, né, vieram facilmente, foi criado assim, mas agora tem que crescer também nos outros. Então, a beleza desse conceito, né, aquilo que me atrai, é que essa me ajuda a identificar pontos em comum com pessoas cuja expressão de fé é diferente do que a minha. Eles foram treinados para honrar e defender um conjunto diferente de prioridades espirituais, mas ressaltando que todas essas prioridades provêm de Deus. Bem, portanto, somos diferentes, mas iguais. E a gente pode ver como as duas pessoas são diferentes, com valores e temas diferentes, mas todos estão seguindo o mesmo objetivo de crescer na imagem de Cristo. Então, né, essa me ajuda a encarar o meu próximo, amar o meu próximo, até amar a pessoa cuja fé, né, é diferente, a expressão de fé é diferente, prática de fé é diferente, porque estou enxergando agora não aquela que nos desfere, né, que nos divide em termos de doutrina, em termos de detalhes e talvez alguns ensinos, mas estou agora valorizando o que é compartilhado em Cristo. Então, deixa eu não chegar lá ainda. Então, como eu disse anteriormente, para mim, esses 6 objetivos, essa constatação, ajuda a gente a explicar e entender a diferença entre crentes e organizações religiosas. Diferentes grupos, diferentes, né, indivíduos têm um ponto de partida diferente e subscrevem um conjunto diferente de valores e temas dependendo em quais desses vetores de crescimento, quais desses, né, componentes de fé é predominante ou dominante dentro, né, do seu entendimento e prática da fé. Mas entendemos, de repente, que todos nós estamos tentando expandir a nossa fé para incluir mais áreas e serem mais equilibradas
em nossa fé, mesmo nas áreas que são difíceis, por questão de gostos, por questão de dotação de Deus diferentes, mas não perca o ponto. O ponto é que todos esses componentes são válidos, todos são essenciais para nosso bem-estar social. Enquanto Deus está ativo em nosso crescimento espiritual, eu penso de Filipenses capítulo 1, versículo 6, aí Paulo escreveu, aquele que começou uma boa obra em você, vai completá-lo até o dia de Cristo. Ou seja, Deus está por trás de tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida. E veja bem, né, enquanto Deus está trabalhando, e graças a Deus por isso, não podemos ignorar as normas, as práticas e os valores que Jesus modelou à perfeição para nós. Se o crescimento tem uma estrutura, eu acredito que tem. Então, o crescimento não é arbitrário e não apenas subjetivo. Né? Mas esses são os temas e esses são os valores que separam as pessoas sem raízes e menos comprometidos com as pessoas que realmente estão crescendo na plena altura, né, de Cristo. Veja bem, né, será que nós vamos desenvolver somente aquelas áreas da fé que nos atraem e que nós dominamos com facilidade? Ou será que nós vamos buscar competências em áreas que parecem estranhas e difíceis? A forma que respondemos a essa pergunta vai definir nosso potencial espiritual. Cada uma dessas tradições contém valores e temas que são essenciais para uma vida espiritual madura. E descartar qualquer um deles resulta em uma imensa perda espiritual, pois nossa vida espiritual sangra vitalidade em nosso ponto mais fraco, como a gente discutiu na última lição. Durante anos, o debate, né, tem, né, continuado, mas pode agora cessar. Olha, nós somos que nós somos em Cristo, em parte pela dotação de Deus e em parte de acordo com nosso esforço para, né, acertar e crescer na imagem de Cristo.